Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas, interiormente, são lobos em pele de cordeiro. Salve galera, tudo bom com vocês? Estamos começando o nosso Lupus em Fábula. Você vai ver algumas diferenças aqui, mas seja bem-vindo ao mesmo podcast de sempre, com uma galera muito bacaninha e hoje um programa muito especial, porque nós temos aqui a nossa Steph, que sempre está conosco, Rodrigo Grola. Dê um oi, Rodrigo. E aí, pessoal? O que mudou no podcast? Não tem mais aquela abertura. Por quê? Porque eu não quis. Porque eu falei, vai tirar a abertura, vai ser direto agora. E é isso aí. Tava dando trabalho. É esquisito chamar o Rodrigo Grola de Rodrigo. Todo mundo conhece como Grola. Temos também Kussa Mitri. Kussa, dá um salve aí. Opa, galera. Boa noite. Daqui das terras da agora, não mais da rainha, mas do rei. E eu acho que esse programa vai ser interessantíssimo. Até pela pegada do que... de ser até diferente do que vocês normalmente estão acostumados. Não é só a abertura que mudou. Hoje a gente tá fazendo uma coisa que é diferente. A gente tá fazendo uma entrevista. É um outro formato. E quem está com a gente estreando esse formato de entrevista é uma pessoa que um dia eu, Marcos Keller, na condição de historiador, ainda vou escrever uma historiografia da bruxaria, da magia no Brasil, alguma coisa desse tipo. E Tânia Gori terá um capítulo em seu nome, com certeza absoluta, porque quando tudo era mato, quando pouca gente falava e muita gente tinha medo, Tânia Gori já estava lá falando. Estamos aqui hoje com Tânia Gori, que é escritora, teóloga, professora, referência sobre bruxaria natural, herbologia, mágica, gastronomia mágica, grande divulgadora da magia e da bruxaria no Brasil, como um todo mesmo, dirige a Casa de Bruxa, a Universidade Livre Holística, é fundadora da Convenção de Bruxas do Paranapiacaba e também fundadora da Associação Brasileira de Bruxaria. Então estamos aqui. Salve, Tânia, muito obrigado por topar bater um papo com a gente, seja muito bem-vinda, tudo certinho? Feliz dia a todos que estão aqui conectados conosco, né? É um prazer aceitar esse convite para falar um pouco, né, sobre o trabalho da bruxaria, mostrando para as pessoas que a magia natural, ela permeia todo o nosso caminho, toda a nossa vida e é uma maneira de você encontrar um equilíbrio. É isso aí, gente. Vamos juntos, primeiramente para os recados e depois para o nosso podcast. Então, recadinhos, por favor. Salve, pessoal! Estamos aqui em mais um recado do Pele de Cordeiro. Eu sou o Rodrigo Grola e deixando aí o recado para o fim de abril, agora e o mês de maio. Estamos falando com a Tânia aí sobre as origens delas e sobre a Convenção de Bruxas e Magos de Paranapiacaba. E sim, estaremos na convenção. A convenção acontece dia 5, 6 e 7 de maio, obviamente na Vila de Paranapiacaba. E temos aqui os horários de algumas das palestras que iremos apresentar lá, não só nós, também como outros amigos e membros do Mitos Modernos, né? Alunos do Mitos Modernos. Bom, eu e o Keller estaremos com a palestra Tarô, a expressão de significados através da mitologia moderna, no sábado às 14h50, na Associação Brasileira de Bruxaria. Na sequência, o Ulisses Massad, que vocês já ouviram aqui no nosso episódio de Matrix e o episódio de Enochianos, falando justamente de magia enoquiana, no sábado às 15h50, também na Associação Brasileira. Quer dizer, primeiro vem a nossa palestra e logo na sequência vem a do Ulisses. Ainda no sábado, o Lorde A vai estar mediando uma mesa redonda sobre magia e as fases da Lua, entre as 14h40 e 15h40. Ainda não tem local definido, tá? Então, como essa mesa redonda é uma mesa redonda, lá no dia a gente vai ficar sabendo aonde vai ser. E o Lorde A também convida todo mundo para um ritual vampírico de amor, honra, caráter e fogo estrelar, que é celebrado pelo Círculo Strigoi desde 2006 no evento. Esse ritual é sempre realizado no sábado, tá? Ele vai ser realizado no Loco Break, que é a praça, para quem conhece Paranapiacaba, é a praça lá que você chega na cidade, tem uma praça gigante onde tem uma locomotiva, tá? É um ritual aberto, é o único ritual aberto da Ordem do Lorde A, tá? Que acontece anualmente. Ele vai acontecer às 20 horas e ele sugere que quem quiser participar, chegue lá uns 10 minutos antes. Eu e o Keller estivemos, eu, o Keller e o Feitosa, que também já apareceu aqui, estivemos nesse ritual ano passado. É bem bacana, então se você achar interessante e puder participar, prestigiar, estaremos lá também com certeza.
E no domingo, a Marília Moura, que você viu lá no episódio de Astrologia, vai estar apresentando a palestra Mapa Astral, os 4 elementos e a personalidade, às 10 horas da manhã, no Galpão das Máquinas. Certo? E não esqueça de nos apoiar. Se você gosta do nosso conteúdo, catarse.me/lifhod, Lifhod. Nos apoiando, você consegue assistir nossas gravações ao vivo, enfim, participa do nosso grupo fechado, das nossas missas do Lobo, dentre outras coisas, tá? Então considere aí nos apoiar. Teremos mais uma turma do Mitos Modernos, provavelmente no fim de julho, começo de agosto. Anunciaremos, inclusive, no evento de Paranapiacaba. Então, se você quer participar da turma de Arcanos Maiores ainda este ano, fique atento, em breve deixaremos o aviso. E, então, por enquanto é isso. E, não é isso não, pessoal. Para quem conhecia os nossos teclados, os teclados da Rod Studio, o Elder Futark e o Younger Futark, a Rod Studio agora tem uma série bem maior de teclados de astrologia, alquimia, etc, etc, etc. Certo? Então tem os aplicativos aí já disponíveis para Android, para iOS ainda são só o Elder e o Younger Futark, em breve teremos os outros aplicativos, e você pode achar o link para todos eles e para todos os nossos materiais agora no mitosmodernos.com.br. Então, acessando o nosso site, lá em cima você acha o link para todo o material que foi publicado pelos membros da Rod Studio e os materiais oficiais de apoio do Mitos Modernos, certo? Então, por enquanto é só, e a gente se vê no próximo mês. Então, Tânia, a gente estava falando aqui em off, e talvez assim, por isso que a gente tem que explicar, né? Porque senão vai ficar meio descontextualizado para quem chegar aqui, né? Logo depois do recado já começar a ouvir falar de tecnologia, quando a convidada vem falar sobre magia, o que isso tem a ver? O que acontece? A gente tem a questão de que, até onde a gente entendeu, que a gente estava conversando aqui antes, a proposta do evento é meio que trazer a galera para se encontrar, é fazer a galera se reunir. E a gente também estava falando um pouco, justamente em off, sobre a questão de que existe hoje muitas pessoas, né, desenvolvendo crise de ansiedade, problemas relacionados, né, ao que hoje problemas psicológicos, né? Pós-pandemia. Sim, depressão, obrigado. Eu estava tentando lembrar o nome. Depressão, crise de ansiedade, esse tipo de coisa. E você estava comentando com a gente sobre essa questão de... Qual é a sua visão dessa questão da tecnologia nesse sentido? Então, para a galera poder entender um pouquinho, qual é a sua visão? Assim, porque tem obviamente, né, a gente vai falar aqui sobre a convenção de bruxas lá de Paranapiacaba, obrigado. Mas a gente queria saber, assim, qual é a tua visão um pouco dessa situação e como é que isso se relaciona com a sua visão de magia nesse sentido? Eu escolhi, né, Paranapiacaba, foram vários acontecimentos, né, em torno de Paranapiacaba, mas a convenção, ela fica em Paranapiacaba para que as pessoas tenham um detox de tecnologia, né? Porque Paranapiacaba é uma das primeiras filas ferroviárias do Brasil, que foi aqui desenvolvido pelo Sincreces. Então ela conta uma história mesmo ferroviária do crescimento do Brasil. E todas as outras filas ferroviárias, todos os outros lugares, houve uma evolução perante a história até 2023. Paranapiacaba se manteve em 1800. Então, Paranapiacaba, ela é uma vila tombada no aspecto municipal, estatual, federal, e ela mantém aquele clima antigo. Então, quando você atravessa a vila de Paranapiacaba, parece não, eu afirmo que você entra em uma outra sintonia, você entra em uma outra magia. E por isso a convenção, não só, lógico que é uma desmistificação das linhas de magia, o encontro, né, do pessoal de magia, que há 20 anos atrás eu achava que era um povo um pouco
individualista, um pouco separado, o pessoal não se conversava muito, né? Era um meio de nariz torcido contra o outro. E eu queria juntar todo esse povo e falar assim, crianças, os nomes são um pouquinho diferentes, mas todos estão buscando a mesma coisa. E surge a ideia da Convenção de Bruxas e Magos, que tem essa união das pessoas. E Paranapiacaba, ela traz essa desintoxicação de tecnologia. Eu tenho um profissional que vai marcar comigo, fala assim, Tânia, eu quero levar o notebook, o Tata Show, quero levar a caixa de som, não sei tá quanto. Meu amor, não tem como. Você não tem energia suficiente em Paranapiacaba para levar todo esse equipamento. É um retorno ao natural, é um retorno às tradições da oralidade. Você tem que levar o que você conhece no seu coração e passar de forma bem antiga, de forma oral, que a pessoa entenda o que você está falando, dessa forma, né? Ai, Tânia, mas eu posso levar Tata Show, notebook? Poder você pode, mas eu já tive muita experiência que o profissional levou todo esse equipamento e não conseguiu ligar. Às vezes nem a internet funciona. Então, assim, é você ter esse resgate. E aí, olha, eu sei que vocês são meninos da tecnologia, né? Os meus filhos são da tecnologia também, mas assim, a gente está num momento, né, que as pessoas estão aí com crise de ansiedade, com crise de depressão e estão com um excesso de tecnologia. A tecnologia ela é maravilhosa, ela é divina, ela está proporcionando que pessoas de diferentes lugares tenham acesso à informação através desse podcast. Mas o excesso traz um afastamento da natureza, um afastamento da nossa essência primordial. Então é necessário que a gente, pelo menos um pouquinho, né, uma vez ou outra, tome um banho de natureza, tome um banho de energias naturais e não ondas de forma, né? Não ondas do computador, ondas da internet, ondas do celular. Entendam, eu não sou contra a tecnologia. Já falaram assim, a Tânia é contra a tecnologia. Não sou. Sou muito a favor, mas eu acho que o excesso que está havendo neste momento pode estar trazendo um desequilíbrio muito, muito grande, né? O Mitri, ele comentou uma coisa assim, quem saiu da pandemia sem nenhum agravante não é uma pessoa normal. Depende de como você encarou esses 2 anos também, né, Mitri? Por exemplo, eu encarei esses 2 anos de pandemia como um momento de eu fazer o que vocês do hermetismo ou do truitismo, sei lá como, qual linha chama, de um momento sabático, de um momento de eu me conectar mais comigo mesmo, né? De eu pensar no que eu gostaria de estar fazendo, dos projetos futuros. Tive, nesse período de 2 anos, um contato muito grande com tecnologia, porque eu tive que aprender a trabalhar com o Zoom, tive que aprender a trabalhar com o YouTube, e aí, né, o Crolla falou assim, agora ninguém mais está vendo vídeo no YouTube. Lógico, você teve um excesso tão grande de informações via vídeo, que chega uma hora que ninguém mais aguenta, né, ficar assistindo vídeo e fazendo conferência, tá? Se faz necessário um olho no olho, se faz necessário a volta dos abraços, dos contatos, de se reunir em um bar para tomar cerveja, para jogar conversa fora, sem tanta tecnologia do lado.
né? Então é importante, a convenção esse ano, ela vem com essa proposta, né? Vamos resgatar os laços humanos, vamos completar essa maioridade de 18 anos para sair de casa e encontrar com as pessoas que são realmente importantes. E sabe o que eu queria entender? Eu queria entender assim, um pouquinho de como que você começou na bruxaria e de onde que isso desembocou na criação da Casa de Bruxas. Qual que é a tua história com isso? Então vamos lá, desde os 6 anos, né, eu fui influenciada pela minha avó materna a ler o tarô, né? Eu não lembro de uma época da minha vida em que eu não esteja com o tarô na mão, porque como eu venho dessa descendência cigana, sempre eu era uma menina muito arteira. Para eu ficar quieta, eu fui aprendendo a ler o tarô, eu fui aprendendo com ela a esse mundo de cristais, esse mundo de ervas. Então são 6 anos. Hoje eu tô com 54, então você tem aí a minha trajetória nesse momento, nessa linha, né, encantada, nessa linha mágica. Não, apesar de ter sangue cigano, eu nunca me coloquei como cigano, porque vocês, apesar que eu acho que vocês não têm idade para isso, mas em 80, nos anos 80, 90, existia um preconceito muito grande, né, contra a tradição cigana, contra qualquer coisa que fugisse do normal. E como a minha avó já tinha fugido, já não pertencia a nenhum clã, eu achei que não era a minha linha, a tradição cigana. E eu me encontrei muito na linha, como eu falei, do tarô, dos cristais, das ervas em gerais. Mas eu vou te ser muito honesta, eu nem sabia se isso tinha um nome, ou se isso era uma coisa que fazia parte do conhecimento que eu tinha. Fui fazer uma profissão, né, parafraseando Harry Potter de trouxa. Eu sou bacharel em contabilidade, fui estudar contabilidade, fui estudar teologia. E nesse período, na década de 90, eu conheci o meu marido, que ele é primo da Heloísa Calfes, a criadora da marca Lenta Lenta, de gnomos, doentes, né? E conversando com ela sobre essa, né, minha origem de tarô, cristais, ela me apresentou o que na época estava surgindo aqui no Brasil, que era a Wicca. E falou, olha, Tânia, isso é bruxaria que você faz, né? E tudo isso está dentro desse contexto da Wicca. Só que eu não me encontrei nessa linha religiosa. Eu sou muito revoltada, vamos pôr, entre aspas, revoltada ou rebelde em linhas religiosas, porque eu acho que se rotula muito tudo e cria um dogma sobre tudo e eu não me adapto muito bem a isso. E aí, o que acabou acontecendo? Em 93, abrimos uma loja Lenta Lenta para vender gnomos, doentes, né? Eu me envolvi nessa área. E aquilo... Comprei muito livro de hermetismo na Além da Lenda, em 90 e alguma então, coisa. a Lenta Lenta, ela é a precursora, né, desse caminho, tudo. E aí chegou uma hora que aquilo só não me satisfazia, porque eu queria ensinar às pessoas o que eu sabia sobre as ervas, sobre o tarô. Era muito difícil as pessoas encontrarem informações, né, em português sobre essa linha mágica, né? A gente tinha a editora Pensamento e algumas outras muito, muito pequenininhas, então era difícil encontrar. E aí a gente surgiu a ideia de abrir a Casa de Bruxa como uma escola de magia para ensinar as pessoas, mas eu não queria ensinar uma linha religiosa, eu queria ensinar algo que as pessoas conseguissem aplicar no dia a dia, porque
eu sentia que as pessoas precisavam de coisas práticas no seu dia a dia, se resgatar a magia no seu dia a dia. E nisso, a Casa de Bruxa foi aberta em 96, né? Em 2000, a gente conseguiu transformar uma escola para uma universidade, a primeira Universidade Livre Holística de São Paulo, com uma chancela oficial de passar realmente a linha das terapias holísticas e a linha mágica para as pessoas, como uma filosofia, né? Não como uma linha religiosa, mas uma linha filosófica que ensinasse as pessoas a pensarem. Tá. E Tânia, assim, como é que você vê a bruxaria e a magia, né? Porque, tipo, você tá praticando praticamente há quase 50 anos, se eu entendi corretamente. Então, é uma trajetória que eu não tenho isso de vida. Então, tipo, é uma coisa que muita gente, talvez muita gente que escuta a gente, é uma coisa muito, assim, interessante de se ver. E você passou por uma época que, como você falou, a gente tinha a questão de que na década de 90 você tinha muito preconceito contra a questão dos ciganos. Até hoje ainda se tem bastante, mas talvez muito menos do que naquela época. Houve uma época onde qualquer outra religião, pessoas que seguiam, né, um foco religioso que não fosse um católico ou um protestante, também sofriam de preconceito, independente de qual fosse ele uma umbanda, um candomblé, uma quimbanda, ou que fugisse totalmente. Quando tem-se quando a Wicca começa a chegar no Brasil, vamos dizer assim, esse preconceito já não é tão grande, vamos dizer assim, ou pelo menos eu não vi ele sendo sofrido de uma forma como era sofrido nos anos anteriores. Mas como você vê, até porque, como eu falei, você viu essa trajetória dessas coisas acontecendo. Como é que você vê a bruxaria, a magia sendo praticadas assim nos dias de hoje? Você acha que tem uma maior aceitação, uma maior compreensão? Principalmente quando a gente compara assim com o passado, ou que você viu, já que você passou por essa trajetória. Como é que você vê isso? Eu, às vezes, eu me assusto, porque eu acho que a magia, ela foi tendo uma aceitação tão boa nesse período, né? Que hoje, assim, às vezes, licando, por exemplo, um TikTok da vida, me assusta a superficialidade das coisas. Então, me assusta, né? Uma certa banalidade das informações. A informação, ela tá tão fácil de ser adquirida, ela tá tão acessível, entre aspas, que as pessoas têm o direito de mudar tradições. Elas têm o direito de colocar a opinião dela em coisas que já foram testadas, que já foram pesquisadas, que já foram analisadas. Então, assim, ao mesmo tempo que o meu coração fica alegre de uma maior aceitação, né, de uma maior abertura em nossos caminhos mágicos, me assusta também o superficial que as pessoas estão tomando. As pessoas acham que sem ter uma vela é só sem ter uma vela. Então, existem mais coisas ali. E eu não vejo, por exemplo, um interesse real de aprofundamento nessas novas gerações, né? Então, eu não sei te explicar esse sentimento, mas é um sentimento que, ao mesmo tempo, volto a lá, me deixa muito alegre, né, das pessoas terem mais acesso, terem mais essa curiosidade, mas ao mesmo tempo me deixa preocupado que essa liberdade não se torne uma libertinagem, né? Mas na verdade é um pouco também do que a gente vê nas próprias religiões de matriz africana, principalmente a Umbanda tem muito isso, né? Muito frenesi, muita gente falando bobagem na internet. A magia do caos virou um antro assim, de moleque falando bobagem, e outras linhas também, né? Enfim, o tarô é surreal, assim.
É, não é? você olha coisas assim. Eu tenho um amigo no Rio, a gente tem um amigo no Rio que é o Andy, que o Andy, ele é o cara de pegar vídeos de pessoas insanas falando com a história e ficar mandando pra gente, assim. Ele fala, eu passei raiva, vocês vão passar também. Aí ele fica mandando. Então, assim, eu acho que isso é uma questão que tá Tem alunos difundida. que me passam isso, que eles veem umas coisas assim, e aí eles falam, Tânia, olha o que eu fiz. É, tem isso, mas assim, eu não sei se pode ser uma impressão minha, Tânia, talvez você pode passar a sua impressão, que assim, me parece que antes dos 30 anos de idade, a maioria das pessoas tem realmente um interesse muito raso e assim, parece que tem aquela virada depois do retorno de Saturno, é que as pessoas começam realmente a querer se aprofundar em questões espirituais e levar um pouco mais a sério. A gente até, por exemplo, pode ter muitos alunos, né? A gente vê que os alunos que acabam se dedicando mais estão nessa faixa. Eu não sei, você tem, sendo fundadora da escola de bruxa, deve ter visto muita gente passando por ali. Você pode falar um pouquinho de como é que é essa percepção. Você acha que realmente tem uma faixa etária assim, onde a pessoa parece que fala que a vida não pode ser só isso e agora deixa eu me aprofundar um pouco mais? Concordo com você, Crola, porque assim, o que acontece, né? Eu lembro que quando eu tinha 20 e poucos anos, né, eu fui estudar Cabala. Aí eu conheci um rabino que ele olhou para mim e falou assim: você tem dois defeitos. Primeiro, você é mulher. E segundo, você não chega a 20 anos. E isso é inadmissível, né? E eu achei aquilo um absurdo, eu fiquei revoltada, eu falei assim, como, né? Ele não vai deixar, eu quero aprender, eu quero estudar e ele não vai me deixar estudar. E hoje eu falo para você que é assim, eu concordo, né? Não do fato de eu ser mulher, mas na idade dos 20 anos é uma idade complicada, né? As pessoas querem aprender tudo, mas não querem se aprofundar em nada. Elas querem resultados para ontem. Elas querem que você tenha uma forma encantada para que ela mude a vida que ela fez uma aposta e ela quer que mude através da magia, sem ela ter tomado nenhuma atitude, né? Então, o que acaba acontecendo? A pessoa, depois do retorno de Saturno, né, aí dos 29, 30 anos, parece que ela ganha realmente um amadurecimento, eu tenho notado isso nesse tempo todo, em que ela procura se aprofundar mais, né? Tanto que hoje a Casa de Bruxa, ela tem, né, um público de 35 até seus 80 anos, de pessoas realmente que querem se aprofundar em um assunto, né? E querem sair dessa linha de superficialidade que muitos lugares, muitas pessoas passam. Então, realmente, o avançar traz uma necessidade de tentar compreender melhor tudo isso que está ao nosso redor. Por isso que a Convenção de Bruxa, ela é uma oportunidade, eu falo que é uma oportunidade muito legal para as pessoas, não é porque eu sou coordenadora não, mas é uma oportunidade que o universo ele está nos dando de conhecer filosofias, religiões e pessoas sérias sobre os diversos assuntos. Este ano, nesses 18 anos que a gente vai estar celebrando, serão 270 profissionais nos 2 dias falando sobre, eu acho que toda a linha mágica, toda a etimologia mágica que vocês possam imaginar. São mais de 350 atividades na fila de Paranapiacaba. É muita atividade, é muita gente boa querendo passar o conhecimento para as pessoas, né? Lógico, tem os pop, né? Que são a linha de encantamentos, né? Que também é muito importante. A pessoa ela tem que ter esse encantamento juvenil na fita,
né? Então é importante ela ter esse encantamento juvenil, porque assim ela fica, ela vai amadurecer nesse caminho. Deixa eu só fazer só um complemento em relação à parada que a Tânia falou, que eu acho que é muito importante. A gente, assim, tendo um podcast, a gente tendo essa responsabilidade de trazer conhecimento, que é a nossa proposta, eu acho que o que a Tânia falou aqui, eu acho que é uma parada muito importante, que é a questão da superficialidade. Hoje em dia, infelizmente, quanto mais, parece que está sendo a coisa inversamente proporcional. Quanto mais raso é o conhecimento, mais divulgado aquele conhecimento é. E aí o que acontece é que ele é tão raso, e ele é justamente divulgado porque ele é tão raso que, tipo, é fácil de ser entendido. Você tem a sensação, o efeito Dunning-Kruger, não é o nome do efeito? Dunning-Kruger. Exato, que eu acho que eu tenho um conhecimento raso pra caramba, mas eu acho que eu entendo pra cacete. E aí o cara que tá de fora, que passou anos estudando aquilo, olha pra aquilo e fala assim, gente, da onde essa pessoa tirou essa parada? Então assim, a gente sempre comenta isso. Antigamente, o cara tinha que escrever um livro, tinha que passar por uma editora, tinha uma revisão, aquilo ali era passado por pelo menos algumas pessoas que tivessem um conhecimento da área para poder validar se aquilo ali era bom ou não. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje qualquer candango cria uma conta de TikTok, cria uma conta de Instagram, faz uma maquiagem na cara, bota uma roupinha bonita e fala assim, eu sou o mago poderoso que entende tudo sobre tarô, runa, cabala, magia natural, magia do caos e qualquer outro tipo de magia que você achar que existe na face da Terra. Até magia tecnológica. Faça o update do seu JavaScript mental. E, tipo, infelizmente, essa é a galera que ganha notoriedade e não a galera que tá tentando fazer um trabalho, um trabalho sério. Então, eu acho que até essa coisa dessa reunião, que é onde, tipo, você traz, como você falou, são 270 profissionais e que, tipo, estão passando, de certa forma, por um certo crivo de trazer um conhecimento que justamente a proposta é não ficar na superficialidade, ou trazer um conhecimento de uma forma acessível e para poder fazer aquela coisa assim, gostou? Sentiu o gostinho? Deu aquele melzinho na boca? Então agora vamos embora lá e vamos se aprofundar no assunto. Não fique na superficialidade. E aproveitando, Tânia, que você comentou da convenção, a gente estava falando um pouquinho da história, completando a linha do tempo, aí de repente você tinha lá a Casa de Bruxas, e de repente em 2003, você cria a convenção. Qual que era o teu objetivo na época? E eu quero perguntar uma outra questão para acrescentar também, que qual foi a cara das forças públicas, né? Quando você aparece, porque você propôs para uma prefeitura, né? Você propôs para um evento público, um evento da cidade de Santo André, né? É um grande evento. Então, qual é que é a ideia? Como é que foi isso? E que ajudou na revitalização, inclusive, de Paranapiacaba. Importante lembrar. Paranapiacaba brilhou, né? Nesses últimos tempos. Então vamos lá. O surgimento da convenção foi muito doido, né? Eu estava dando uma aula de magia natural e eu estava falando sobre os pontos de energia do planeta, assim, né? Que alguns lugares tinham pontos muito fortes de energia. E que a gente tinha um ponto de energia muito forte em Santo André, que era a vila de Paranapiacaba, e que as pessoas não davam muito valor à vila de Paranapiacaba. E eu tinha uma aluna que morava em Paranapiacaba e ela falou assim, Tânia, Paranapiacaba tá tão esquecidinha, tá tão largadinha, né? Seria tão bom se a gente tivesse um jeito de mostrar para as pessoas como que Paranapiacaba tem essa força que você está ensinando aqui. Aí eu falei assim, brincando, eu falei assim, vamos fazer uma reunião de bruxas em Paranapiacaba. Vamos reunir, eu tenho muitos amigos, eu conheço muita gente, a gente pode reunir o pessoal e ir para Paranapiacaba. Nossa, a sala entrou em alvoroço, todo mundo gostou da ideia. E aí eu comecei a ligar para as pessoas que eu conhecia. Fulano,
ô Cicrano, vem dar uma palestra aqui em Paranapiacaba, porque é importante a gente divulgar, vamos fazer um encontro, tipo, não era uma época que era normal essas feiras esotéricas, não tinha essa questão de feiras esotéricas, né? Aí eles falavam para mim assim, ai Tânia, eu gosto muito de você, mas Paranapiacaba, não sei nem onde fica isso, não vou. E aí eu não consegui para a primeira convenção ninguém. Ninguém topou a ideia de ir para Paranapiacaba fazer um encontro de bruxas. Aí essa aluna que era minha amiga, que foi, falou assim, você vai desistir da ideia? Eu falei, não. Vai ser um encontro de bruxas de uma bruxa só. Vocês vão ter que me aguentar um final de semana. Eu vou falar para vocês de tarô, vou falar para vocês de magia, vou falar para vocês de dança, vou falar para vocês as dúvidas que vocês tiverem e eu souber. Se eu não souber também, a gente vai procurar todo mundo junto e assim a gente vai fazer. E assim ocorreu a primeira convenção de bruxas, né, com 25 pessoas. Aí a gente andou pela fila de Paranapiacaba, fizemos a procissão e passamos o final de semana. O pessoal de Paranapiacaba fechando as portas, fechando as janelas na nossa cara, achando que a gente era umas coisas doidas, para não falar coisa pior. E aí chegou e ela falou assim, você vai fazer? Nossa, foi uma delícia o final de semana, você vai fazer segunda? Vou fazer segunda. E na segunda eu já tive, por exemplo, né, a presença de algumas pessoas que já toparam, então já não era eu sozinha mais, eram umas 2 ou 3 pessoas que toparam entrar comigo nas palestras, nas atividades. E na terceira a gente tentou de novo. E na terceira caiu em uma sexta-feira 13. E a gente teve a presença da Rede Cropo divulgando a convenção na sexta-feira 13. E aí, nesse momento, né, da terceira convenção, saiu na mídia, saiu na Rede Cropo, vamos citar isso, que isso foi um marco mesmo. E no sábado e domingo a gente lotou a fila de Paranapiacaba. Na quarta convenção eu não precisei ligar para as pessoas para palestrar na convenção. As pessoas entraram em contato comigo porque elas queriam participar do evento, né? E a partir daí a gente não parou mais de crescer. O ano passado, dados da prefeitura foram 30k de pessoas que participaram, né, da convenção. Houve uma super lotação na convenção, nas palestras, nos rituais, nas apresentações, na feira, né, que na realidade, como ela foi aumentando, a gente teve que criar a questão de parceria com feira para que pagasse as estruturas que a gente tem que ir montando na fila de Paranapiacaba, porque existe um custo, todo evento existe um custo para se manter esse evento. Então, os patrocinadores, né, os expositores que são nossos parceiros, e a gente começou aí, né, ficamos 2 anos na pandemia descansando, mas são 18 anos de convenção, então foi essa trajetória aí da convenção que hoje, né, é a praça e traz um acolhimento dos 270 palestrantes que lá estão. Ô, Tânia, foi o primeiro grande evento de Paranapiacaba, não foi? Porque a convenção de inverno, essas outras, o festival de inverno, esses outros foram posteriores, né? Foram todos posteriores. Na realidade, o festival de inverno ele foi um ano antes, né? Eles fizeram o festival de inverno antes e no outro ano foi a convenção. E aí a gente entrou para o calendário.
Agora tem todo um calendário de eventos lá, né? Porque antes, assim, eu já conhecia Paranapiacaba, na verdade, desde os anos 80, né? A primeira vez que eu fui em Paranapiacaba, acho que tinha uns 6. Acho que meu irmão não era nascido ainda, devia ter uns 6 anos de idade. Porque tinha uma farmácia nessa vila, e meu pai sempre teve problema de estômago, e tinha uma farmácia lá que fazia um remédio para o estômago que só tinha lá. E a gente pegava o trem aqui. Naquela época o trem ia até Paranapiacaba e era uma linha só. Então a gente saía aqui da Zona Oeste de São Paulo e ficava tipo, quase 2 horas dentro do trem. Descia. Eu lembro até hoje que foi a primeira vez que eu comi uma pastilha Valda, porque a gente chegou na farmácia e em Paranapiacaba não tinha nada. Tinha aquele boteco do lado da estação de trem. E a gente foi na farmácia e o pai falou: você quer alguma coisa? Eu falei: eu quero uma dessa. Eu comprei uma pastilha Valda nativa encomenda aqui no trem. E depois, mais ou menos em 94, 95 e 96. Eu tava na Federal e a gente ia muito pra Paranapiacaba pra fazer trilha. O Keller também é o cara que conhece todas as trilhas ali da região. A gente ia lá pro Poço das Moças e tal, voltava todo quebrado. Então eu conhecia já dessa época, mas a maioria das pessoas, você falava em Paranapiacaba, a pessoa não sabia do que você estava falando. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi fazer trilha em Paranapiacaba, inclusive, era porque um dos brothers que ele ia de qualquer maneira e ele chamou a gente, por quê? Porque ele, na época, estava se ligando a uma ordem, que hoje a gente sabe qual era, não vou citar aqui, mas ele estava se ligando e ele tinha alguns ritos que ele precisava fazer na mata em Paranapiacaba. E ele ia subir a trilha para fazer um ritual lá em cima. E a gente foi com ele para acompanhar, e que a gente ia depois até o Poço das Moças e tal. Então, nessa época, algumas ordens já utilizavam as trilhas da cidade para fazer rituais. Sim. Entendeu? E por isso que é um ponto de força, né? Porque você aproveita, né, esses cruzamentos, né? E se você fizer uma análise, por exemplo, em termos de religião brasileira, lá embaixo você tem a ferrovia, ponto de algum. Subiu, você tem a montanha, Oxóssi, Xangô. Lá em cima você tem as cachoeiras, Oxum, a mata, Oxóssi, entendeu? E se você... Aí tem o cemitério lá em cima e a igreja, Linha das Almas, o Aluaê, então, e o Mulu. Então você tem um monte de ponto de força, inclusive no mesmo lugar. Afro, no mesmo lugar. Isso é um espaço fantástico, né? Por isso que eu estava citando em sala de aula sobre esse ponto energético que é Paranapiacaba, né? Em Paranapiacaba você toma um banho na natureza. Por isso que eu acho muito 10 Paranapiacaba realmente não compor tanta tecnologia, porque eu acho que na hora que houver uma mudança ali e que a tecnologia entrar de forma muito, muito forte ali, as pessoas vão esquecer de olhar para a cachoeira, para a mata, para a montanha, olhar para a pessoa que está do lado, porque quando você está com o celular na mão, você não presta atenção no que a pessoa está falando. Você está no celular, o teu cérebro está conectado no celular e você não está prestando atenção no que a pessoa que está na tua frente, do teu lado, está falando. Então é importante essa reconexão das pessoas. Somos seres individuais, mas que vivemos e somos programados para viver em grupo. A gente não é programado para viver só. A gente tem que ter uma tribo. O sistema tribal de cooperação é um sistema que sempre funcionou e foi esse sistema que realmente trouxe a evolução da raça humana. É que os seres humanos, de uma certa maneira, eles acham que eles são deuses e esses deuses podem viver sozinhos, né? Mas a natureza está provando que não, né? Senão não teríamos tantas doenças aí psicossomáticas no nosso século. Então é importante esse retorno, é importante o retorno à natureza. E a Convenção de Bruxa é essa proposta que eu quero trazer, que eu quero que vocês abracem também, das pessoas saberem que é um momento de reconexão com elas, uma oportunidade delas terem conhecimentos sérios, gostei do que o Mitri falou, né? Uma pitada para que desperte no coração e as pessoas falem assim, é isso que eu quero aprender, e se aprofundar nesse caminho. Perfeito. Eu queria até acrescentar uma questão também. Para quem não conhece Paranapiacaba, a vila foi fundada no século XIX, né? Foi 1800 e alguma coisa, acho que 60, né?
Exato. E é maravilhosa porque ela tem dois lados, né? Um lado português e um lado inglês. Então você vê a diferença na arquitetura, né? Que o lado português tem aquela coisa de construir ao redor da natureza, junto com ela, e o inglês tem aquele negócio de domar a natureza, né? Ele tinha aquela coisa de criar as ruas, criar as estruturas. Então ela é muito bacana de você vivenciar também para você ver essas diferentes visões. Você tem a arquitetura italiana também. Exato. Na parte alta da Vila de Paranapiacaba, que é para quem chega de carro, você vai ver a arquitetura portuguesa e italiana, que elas se misturam ali na parte alta. E aí, quando você atravessa a ponte que você desce, você tem a arquitetura Tussin-Cresces. Então, assim, é um passeio que fornece assim, um caminhar na história, Exatamente. Um caminhar na evolução das origens. E isso é muito bacana. E eu queria só até fazer uma pergunta, ouvir teu comentário sobre também, Tânia, que eu já ouvi de muita gente que é do rolê esotérico, do rolê magístico e por aí vai, fazendo aquelas críticas de mas não está muito aberto, porque tem gente que vai lá e é uma brincadeira, e é uma festa. E gente, eu quero só lembrar que é mais legal as pessoas estarem festejando conosco do que nos caçando e nos temendo, tá? Isso acho que é muito importante. A galera tá festejando conosco, inclusive. E lembrando que essa ideia de ser uma pitada, né? Que é uma expressão da espiritualidade, que ela é natural, que ela tá aí há muito tempo, que tá aí há mais tempo, às vezes, inclusive, e que ela passou a ser temida por motivos históricos, por outras questões. Então é muito bacana você ver a criançada, você ver o velho, você ver alguém com cachorro, você ver gente de toda cor, você ver gente de todo lugar, que tá participando de um evento que ele é cultural. Mas... Você vê a galera que tá indo fazer trilha e chega lá e não tem a menor ideia do que tá acontecendo e fica assim, ó. Ele fica olhando em volta, o que tá acontecendo exatamente? Mas e é profundo? É profundo se você souber onde procurar, né? Você tem as palestras fantásticas, muito profundas, e se você quiser vivenciar só o evento também, quase como um grande evento de anime, de fantasias, de coisa, tá lá. Dá pra você vivenciar isso também. Só que é importante entender que é essa ideia de ser uma festa. E aí eu queria saber se esse raciocínio faz um sentido pra você, até pra normalizar pras outras pessoas, né? Entender que é uma espiritualidade comum. E também se você percebe que eventos como esse, que é o maior da América Latina, inclusive no ramo, né? Que eventos como esse, como eles ajudam a fundamentar esse futuro pra bruxaria, pra magia no Brasil também, né? E até no mundo, né? Tornando essa situação que foi terrível, que perseguiu mulheres, que perseguiu homens, que perseguiu crianças, que perseguiu pessoas, em algo realmente pra se festejar a natureza e a vida naquele momento, né? As pessoas, elas falam muito, né, sobre cultura celta, tá na moda, né? Todo mundo agora é especialista em celta. E aí, né, o pessoal gosta tanto dessa cultura celta, tudo. E eu acho engraçado as pessoas terem medo das festas, né? Falar assim, é uma festa, tá tudo aberto, tá tudo... Mas você faz... você fica perto assim, então você... que tipo de magia você pratica, né? Que você põe a culpa no que tá fora e não acredita no que tá dentro, né? Os celtas, eles são um povo extremamente festeiro. Eles faziam fogueiras, né? Os festivais de fogo, para tudo que acontecia no céu e na terra. Mudava a estação, vamos fazer uma fogueira e vamos dançar. Acontecia um evento no céu, vamos fazer uma fogueira e vamos dançar. E a dança fazia parte, e a festa fazia parte, e aquilo era magia, né? Seria bom as pessoas começarem a estudar um pouco mais de história na vida. E aí o que acontece? É uma festa, né? Depois que surgiu a perseguição, que a igreja começou a falar que o riso era pecaminoso, que a alegria era pecaminosa, é que começou a se criar esse aspecto que tudo tem que ser muito fechado, tudo tem que ser muito quadrado. Crianças, as meias das bruxas eram coloridas. Uma pessoa que usava meia colorida
ia fazer festa, ia atrapalhar com a magia de forma festeira. Vai estudar magia cigana, você vai ver que os ciganos, eles praticavam magia dançando em volta de fogueira. Então, assim, eu já escutei isso, Keller, das pessoas falarem assim, ai, tudo fica muito solto, se quebra um prato. Não, foi porque foi misturado muita secrécura. Não, quebrou um prato porque a pessoa estava com a mão molhada, porque a pessoa não segurou bem o prato, entendeu? Então, assim, a magia, ela não é separatista. Você pode ser hermetista, você pode ser tarólogo, você pode fazer parte da magia natural, você pode fazer a magia do caos. Não estão separados. Estamos unidos pela energia do universo, pela vibração do universo. Só que a gente usa meios diferentes de chegar nessa magia. É a mesma coisa, eu tenho 5 dedos na mão e os 5 dedos são importantes para fazer a minha mão. A magia, ela não é separatista. Quem tem esse conceito separatista é o ser humano, não é o universo. Você não vê Vênus brigando com Mercúrio, brigando com o Sol, brigando... Não! Eles dançam no céu juntos, apesar de Mercúrio ter uma formação, Vênus ter outra, Júpiter ter outra, eles dançam. E eles compõem toda a nossa Via Láctea. Então a convenção é isso, a convenção é para que você curta a magia, para que você saiba que a magia ela é acessível a você e que você tenha a liberdade de pegar o jornal, porque é um jornal que você recebe, e você vai pesquisar ali o que bate no teu coração, né? E uma coisa não é melhor que a outra, são maneiras diferentes de encontrar a sua força, o seu poder, a sua magia, a sua fala. Você já imaginou se todo mundo só gostasse de matemática? O mundo seria um porre, né? Então é importante você ter o artista, é importante você ter o matemático, o físico, o engenheiro, o médico, o advogado. E assim é na magia. Mas todos são importantes para a formação de uma sociedade. Nossa, Tiago, já pensou todo mundo sendo matemático? É porque o Tiago é nosso doutor em estatística. E eu não tô brincando, ele é doutorando em estatística e tarólogo também. Olha as ideias do cara. Ele tá aqui com a gente. Assim, os nossos grupos são formados sempre assim. É um doutor em física, especialista em Xing. Sei lá, uma doutora em biologia, taróloga. Um doutor em estatística, tarólogo, entendeu? Assim, a gente tem vários amigos. Ele contém nele todas as ciências, né? Sim. Não é? Então, o tarô é o livro da vida. Então, você encontra a explicação de todas as perguntas que você tem em sua alma. Basta você interpretar. Eu tenho uma questão importante. Tânia, aí hoje, além da Casa da Bruxa, além da convenção, a gente ainda tem a Associação Brasileira de Bruxaria. E o que é, assim, em plano geral, assim, o que é? Que eu vi que, assim, as pessoas podem se associar, inclusive, é óbvio que é uma associação, as pessoas podem se associar. Mas serve para isso, inclusive, né? Serve para isso, Mas exatamente, assim, quem pode se associar? São outras escolas ou as pessoas se associam como pessoa física mesmo? Como é que funciona? Fala um pouco aí. E qual que é o objetivo, né? O que se quer com a associação? É que eu tenho pouco trabalho. Não é o que eu tô vendo aqui, mas tudo bem. Aí o que acontece? A associação é um projeto muito antigo. Desde que surgiu a Casa de Bruxa, eu tinha uma ideia de ter um local onde as pessoas pudessem ter um lugar para práticas, um lugar para desenvolver o que ela quisesse. Por exemplo, a Casa de Bruxa, ela é uma escola. E dentro
de uma escola, eu tenho um plano de aula, eu tenho um cronograma, eu tenho uma administração de sala. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O Crolla chega para mim e fala assim, Tânia, eu tenho um grupo de alunos, mas eu não tenho aonde ministrar o ensinamento do tarô para esse grupo. Na casa de bruxa fica muito complicado, porque eu já tenho uma professora dentro de uma cadeira que tá a aula de tarô. Então, é difícil eu entrar com outro profissional dentro dessa grade, em um sistema curricular, entendeu? E a associação, eu queria que fosse um lugar aberto, para que as pessoas tivessem esse lugar. O Crolla falou uma coisa que me assusta um pouco, né? O pessoal entrar em trilha para fazer ritual sem monitor. O mato, ele encana muito. Às vezes você fala assim, não, eu conheço ir lá no Poço das Moças de olho fechado. Crianças, na noite pode ter caído uma árvore, à noite pode ter aparecido alguma coisa, uma trilha pode ter se tampado, o mato pode ter crescido. Acontece tanta coisa, né? E eu fico assim muito apavorada, porque assim, se a pessoa é mais madura, se ela é mais resistente, se ela é mateira mesmo, se ela é trilheira, tudo bem. Mas às vezes eu vejo jovens que não têm experiência e se metem nisso. É um risco para eles mesmos, né? É um risco para eles mesmos. E aí isso me apavora um pouco. Então a associação, ela surge como este lugar. Quero fazer um ritual. Eu tenho espaço na associação. Vai lá, faz. Eu quero dar uma reunião. Vai lá, tem lugar. Então, a associação, ela é esse acolhimento das diversas tribos que não tem lugar para fazer isso. Fora que, assim, né, o Mitri falou assim, tá diminuindo o preconceito. Será? Será que a nossa perseguição diminuiu mesmo? Né? Será que as pessoas não têm problemas quando elas se identificam como uma bruxa, se identificam como um machista? Então, a associação, ela tem todas essas áreas. Ela tem uma área de acolhimento mesmo, ela tem uma área de orientação para as pessoas, né, nessa linha dos direitos, dos deveres de cada um, de tentar tirar as pessoas assim, de uma trilha perigosa para a pessoa ter dentro da associação. É que vocês, eu acho que não conhecem a associação, mas a gente tem um espaço de mato mesmo, de lugar onde as pessoas podem se encontrar com a natureza em um ritual, né? E não ser incomodado, não ser tirado dali. Você não vai em um parque fazer um ritual sem autorização da prefeitura, por exemplo, né? Então, a associação é esse, é um lugar de acolhimento das diversas tribos que a gente tem aí. Principalmente para quem está, né, nos primeiros passos e não estão sabendo muito dos cofres novos. Então a gente tem um lugar seguro para essas pessoas. Mas então, Tânia, por exemplo... Não precisa ser associado, tá? Não precisa, isso que eu ia perguntar, não precisa ser? Não, apesar da pessoa ser uma associação, né, sem fins lucrativos, a pessoa não precisa ser um associado. A pessoa pode entrar em contato, marcar o dia, falar certinho, que a gente vai ver a gente e vai estar marcando tudo certinho. Então por exemplo, essa gente, assim, que é uma coisa que eu e o Keller, a gente sempre teve vontade, que é de eventualmente, que inclusive a gente vai fazer esse ano na convenção, que é de pegar os nossos alunos, principalmente o pessoal de São Paulo, mas alguns que vão ter acesso fácil a São Paulo também, a gente vai marcar um ponto de encontro, provavelmente lá na praça, em algum lugar, e a gente vai reunir o pessoal. A gente poderia, por exemplo, fazer isso num fim de semana qualquer na associação. Com certeza. Aí é jogo, hein, Keller? Aí dá pra gente fazer E essa associação, ela fica onde, Tânia?
Na fila de Paranapiacaba. lá em Paranapiacaba. Na vila mesmo. Brolão, coloca aí pra gente poder tentar marcar alguma coisa também em novembro. Novembro, exatamente. Cronologia. Aproveitando que o curso vem para o Brasil. 4 e 5 de novembro, a gente vai fazer o Festival Halloween, lá na associação. Aí não é um evento como a convenção, é um evento de menor porte, mas é um evento onde também será aberto para palestras, encontros, rituais, dia 4 e 5 de novembro. Aí aproveitar que eu não comprei a passagem aí, ó, vou começar de repente mudar o plano. Veio um pouco mais cedo? Exato, aí, ó, de repente eu hein? O ano passado você já teve trabalhado no Brasil mesmo? Não é? E você sabe o que eu acho muito legal disso tudo? É que com trabalhos assim como o seu, Tânia, que já tá há alguns anos, né? Vamos colocar para jogo que já tem alguns anos nisso. São trabalhos que buscam a construção dessa comunidade pro amanhã, né? Acho que é bem legal, que não é tipo a minha comunidade, o meu grupo, aqueles que fecham comigo, é sempre dando espaço para várias vozes e para construir uma galera do amanhã, para amanhã ser mais fácil do que foi ontem, né? E mais fácil do que tá sendo hoje. Eu acho que isso é um trabalho de longo prazo e é um trabalho muito bonito também. A ideia é que esses saberes não morram, né? Então, por exemplo, né, só para vocês terem uma ideia, na sexta-feira agora, toda sexta-feira santa, eu faço um trabalho sobre passar a mão de penser, né, a mão de pensamento, porque eu acho importante as penseturas, eu acho importante as curanteiras, né? Então, toda sexta-feira santa a gente passa a mão de pensetura. Eu sei que algumas pessoas que trabalham com magia acham isso um absurdo, falar assim, como você trabalha com essa linha religiosa? Porque tem saberes que são importantes não morrer. Tem saberes que é importante passar para futuras gerações. E é isso que é um dos principais objetivos da Casa de Bruxa. Da gente eu não quero fundar uma nova seita, não é essa a minha função, mas é ter, né, essa abertura para que esses saberes de ontem chequem de uma forma certa para as pessoas do amanhã. Então é isso que eu espero estar fazendo, tanto com a associação, quanto a Casa de Bruxa, quanto a convenção. Então, só lembrando para o pessoal que está ouvindo a gente está gravando na Páscoa. E a gente vai correr com a edição deste programa para lançar desse mês, porque a convenção desse ano acontece no dia 5, 6 e 7 de maio. 6 e 7 de maio, sábado e domingo. Dia 5 é uma sexta-feira. Dia 5 é uma coisa mais de abertura, assim, não é, Tânia? Como é que é a sexta? Eu nunca tive lá na sexta-feira. Ah, você vai amar. Sexta-feira é a procissão de velas, né? Esse ano a gente está com o tema da procissão para paz, harmonia de todo o planeta Terra. Pós-pandemia, o homem deveria ter aprendido a ter o coração mais em tranquilidade. Não, parece que o homem voltou com vontade de fazer guerra. O homem, o ser humano em si, né? Então a gente vai estar fazendo uma procissão pedindo a iluminação, né, de todos do planeta Terra. Lembrando que dia 5, 6 e 7 é uma data importante, não é aleatória que a convenção ela é escolhida sempre na lua cheia de touro, que para quem acredita na linha budista é o Vesak, que é a iluminação de Puta, quando Puta se iluminou. Para quem é da magia, a lua cheia de touro é a nossa celebração de Peltane ou Peltane, como você queira pronunciar, e aí é aquela celebração do amor. Então a gente vai aproveitar essa energia dessa lua cheia tão especial para fazer essa procissão, que é lindo, que a gente chama os 4 elementos para abençoar o nosso dia. Fecha o círculo mágico na fila de Paranapiacaba, voltando à pergunta que o Keller tinha feito antes, né? Então, assim, é feito todo um trabalho mágico dentro da fila de Paranapiacaba para que nada de ruim, nada de mal entre dentro
Sápato, nosso trapalho, né? Então a magia trapalhata também, todos juntos, todos unidos nessa mão, tanto as mãos. E assim a gente desenvolve um final de semana extremamente encantado. Aí sábado e domingo começam as palestras, né? Porque na sexta-feira começa às 8 horas da noite. Com a procissão, com o ritual, com assim, as bênçãos também, porque maio, para a tradição sicana, é o mês de Santa Sara, então tem a apresentação do sicano, sacracento aí, Santa Sara também. Olha que mês bonito que é maio, né? Tem a celebração sicana, tem a celebração mágica, tem a celebração de iluminação. Então a gente quer que realmente toda essa união fique. Sábado começa às 10 horas, vai até às 21 horas, e domingo começa às 10 horas e vai até às 18 horas. Então é um final de semana bem mágico. E para você que não entendeu ainda, mas a gente vai lá e só tem as palestras, então, pessoal, não. É uma vila. E tudo na vila fica em volta disso. Então, assim, mas você está procurando aí um incenso, uma erva, um negócio que você não está encontrando? Lá vai ter, porque assim, são vários galpões onde ficam as feiras. Tem baralho de tarô, tem, cara, tudo que você imaginar. Tem utensílio, tem tudo. Tem utensílio, tem o vinho de amora que o Keller adora. Cara, tem um vinho de amora fantástico, tem os hidromel pra galera que gosta. Tem o que eles também, a cachaça de Cambuci que eles vendem lá, né? Que acho que é fabricada na vila, tem lá. Tem vários e vários restaurantezinhos, desde a parte alta, lá em cima, que é a parte portuguesa, perto da igreja, lá embaixo também. A gente sempre vai lá, sempre que a gente vai lá, a gente come pastel muito bom, né? O ano passado tava eu, o Keller, inclusive Feitosa estava junto também. Comemos pastel muito bacana ali, sempre tem. Então tem restaurante subindo as ruas lá em cima, tem o Museu de Paranapiacaba lá no alto. Tem uma vila vitoriana, quem quer dar uma olhada, tem um dos cemitérios mais antigos de São Paulo que você pode visitar, que ele é incrível para você dar uma olhada também. E é uma vila vitoriana, e eu fico me perguntando sempre como é que a galera do Vampiro à Máscara dos anos 90 e 2000 nunca resolveu ir pra lá pra fazer live. Porque lá é o lugar, né? Seria o lugar perfeito pra fazer live action, principalmente no final do outono, quando desce a neblina. Cara, aquilo ali era o lugar perfeito pra fazer live de vampiro. A neblina, ela acontece o ano inteiro. Quase todo dia tá lá a neblina. Todo dia a neblina tá lá, não precisa esperar o outono, não. É só esperar às 15 horas. 3 da tarde. Você tem a neblina ali e, olha, realmente ali tem um clima muito especial e muito típico de Paranapiacaba. E é o que você falou, é a vila inteirinha envolvida. Então você tem, por exemplo, no Galpão Ferroviário as apresentações de dança, no Locoprec você tem rituais a cada 1 hora, você tem em alguns lugares a biblioteca, a Casa Sul, a APP, as palestras, né? Aí a gente tem a escola, né? A diretora da escola, ela cede a escola para gente, para acolher, né, os palestrantes. Então a escola estadual que tem lá é cedido para gente, para que a gente faça as palestras. Então é muita coisa acontecendo, né? E tem, assim, você se diverte de diversas maneiras, você faz festa de diversas maneiras, aprendendo, se aprofundando, temperando a tua magia, ou apenas, né, como o Keller falou, observando todo aquele cenário. É a época que o pessoal que gosta, né, de roupas, de cosplay, assim, é muito legal, né? Antes da convenção, eu não conhecia esse mundo cosplay, né? E eu acho muito lindo, assim, o pessoal, porque o pessoal tira do armário mesmo as capas, os vestidos, as orelhas, os chapéus. Então é muito 10, né? Pessoal, eu não sei esse ano se eles vão, mas todo ano eles estão lá com a gente, que é o Steampunk, que eu adoro o trabalho deles também. Então sempre tem um pessoal muito divertido lá.
O Andrés vai estar lá esse ano? Diversão tem, né? No mínimo. Oi? Vai. O Andrés, o Lord Jack, nosso amigo Lord Jack, ainda não apareceu nesse podcast, mas já entrevistamos ele em vários outros podcasts que nós participamos. Deve estar lá, se eu não estou enganado, o único ritual anual que é aberto da ordem deles é lá, deve acontecer no o ano passado foi a gente acompanhando no sábado, deve acontecer no sábado. Então, vai estar lá o Andrés, a Shendra. Vai estar lá todo o pessoal. A gente vai estar por lá também. A gente vai marcar para encontrar os alunos. Se você não é nosso aluno, mas quiser encontrar com a gente, estaremos lá também. O que mais que eu ia falar? E o Lord Tia esse ano, ele vai estar presidindo uma mesa, mediando uma mesa sobre a magia vampírica. Então, vai ser no sábado, na escola, no pátio da escola, e ele vai estar falando, né, sobre esse mundo vampírico, né? Então, é muito legal as pessoas participarem, principalmente quem acha que vampiro usa uma presa e sai voando, se tornando morcego. É legal conhecer o Lord Tia. Não que ele seja assim o arquétipo de uma pessoa mais normal, não, ele tem um arquétipo de vampiro. Mas é muito legal ver o Lord falando. O Lord, ele é um poço de conhecimento. Verdade. Ele tem uma maneira de falar, de explicar sobre a história que é só dele. Então vale muito a pena participar tanto da mesa quanto do ritual, que realmente é o único ritual aberto que ele faz no ano, é na convenção. Eu já deixei aqui nos recados, mas porque nesse atualmente eu não lembro os horários das palestras, mas eu e o Keller estaremos palestrando lá sobre tarô e dentro da mitologia contemporânea, da cultura pop. Nosso amigo Ulisses Massad, que você já conhece aqui de outros programas, vai estar lá falando de Enochianos. E a Marília, para quem ouviu o nosso episódio de astrologia lá atrás, vai estar lá no domingo falando de astrologia. Depois lá no... Meu bom, se você não ouviu, volta lá nos recadinhos que tem os horários certinhos das palestras. E mais alguma coisa aí ou vamos para as considerações, Keller? É isso, acho que a gente pode ir para as considerações e fica o convite novamente para você experimentar o evento. Porque a gente não pode ficar isolado, é importante que a gente se conecte, conheça outras pessoas. Vamos lembrar que várias das ordens que você paga um pau aí quando você ouve, a Golden Dawn, né, a Aurora Dourada e várias outras, elas tinham um ponto importante: ser uma área de encontro, ser uma área que constrói conhecimento em comum e ser uma área de eu trocar a minha cosmovisão, a minha visão de mundo com a visão do colega e assim expandir o conhecimento mútuo, né? Além de servir como uma rede de proteção, com uma rede de cuidados, fazer novos contatos, desenvolver criatividade. Então é importante que a gente se veja. Uma coisa que eu defendo já há algum tempo, nas gravações de podcast por aí vai, é que a gente volte a encontrar o caminho das ruas, né? É importante a internet, se não fosse ela durante o período da pandemia, meu Deus, a gente tinha ficado surtado mais dentro de casa. Mas é importante que a gente veja pessoas, né? Que nós nos encontremos, que a gente dê abraços, que a gente aperte mãos, que a gente tome o vinho de amora, que a gente veja o outro, que a gente dance. Então, se você tiver essa disponibilidade, é muito legal e é um evento para você conhecer outras pessoas. No mínimo, do mínimo, do mínimo, você vai se divertir bastante. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, pessoal, mais informações, convençãodebruxas.com.br, tá, pessoal? Vocês conseguem lá todas as informações. E, mas como é que eu faço para chegar em Paranapiacaba? Então, tem algumas maneiras diferentes. Você pode ir de carro, você pode ir de trem até Ribeirão Pires, né, Keller? Que é uma estação antes. Você pode ir de trem até Ribeirão Pires ou até Rio Grande da Serra é melhor. Rio Grande da Serra, isso. E tem alguns alunos nossos que falaram do Expresso Turístico. Pessoal, se você está interessado no Expresso Turístico, fique esperto, porque as vendas, se eu não me engano, são pelo Simpla. Você tem que comprar, reservar a passagem bem antes. E tem um detalhe. Para quem vai de Expresso Turístico, tem a hora de chegar e a hora de sair. Tá? Então, assim, se você não quer estar preso a horários, desencana de Expresso Turístico, tá? Mas é uma experiência linda, tá? Porque o caminho que o Expresso faz é uma coisa incrível. Então, tá aí pra você as possibilidades. Dá pra chegar de carro sem problema, o Uber leva, vai ter Uber levando e trazendo até umas horas no período também. Então, pode vir. Se você tiver carro, é muito legal, tem muito espaço pra estacionar. Fique em paz que a gente sempre acha lugar pra estacionar, às vezes que nós fomos também. Então, tá tudo certo. E assim, tentar, por exemplo,
junta os amigos, né? Você não quer ir sozinho? Junta o pessoal, porque já divide a gasolina já, e já vai tudo em um carro só, né? Porque economiza até no impacto ambiental já. Exatamente, né? Vamos ajudar aí também a natureza, porque a gente sempre encontra espaço, mas quando você une assim, ajuda também a diminuir essa emissão de gases que a gente está lutando contra, né? Então, chama os amigos para ir tudo no mesmo carro, porque isso faz uma diferença no final. Aproveitando o que o Crolla falou, quando você entra no Convenção de Bruxas e convençãodebruxas.com.br, você tem lá opções das pousadas, apesar que felizmente ou infelizmente, não sei, mas não tem mais na Vila de Paranapiacaba, mas em Ribeirão, Rio Grande da Serra, você encontra lugares para ficar. E você também tem toda a explicação de como chegar na Vila de Paranapiacaba. E se você entrar no Instagram também, lá a gente está colocando as informações de programação, como checar, como que funciona, as dúvidas mais comuns das pessoas. Aproveitando para também lembrar que no site já saiu toda a relação de palestras, tá? Então lá tem um PDF, você pode baixar todas as palestras que serão ministradas no evento, já estão disponíveis. E Tânia, e se as pessoas quiserem, não só falando da convenção, mas da Casa de Bruxa, ou seguir você nas redes sociais, quais são os endereços aí para as pessoas? @TâniaGori, @Casa de Bruxa, você me encontra em todas as redes sociais. Não sou uma pessoa tão pop quanto o pessoal gostaria talvez que eu fosse, mas de vez em quando eu coloco algumas coisas nas redes sociais, né? Mas @TâniaGori, @Casa de Bruxa, você sempre vai estar informado do que está acontecendo, do que a gente está fazendo. E se quiserem acompanhar, por exemplo, eu gosto um pouquinho de escrever, eu estou criando chama Proc ainda? Ainda. Ainda. Então é www.taniagori.com.br, onde eu estou colocando textos, né, informações para que as pessoas tenham acesso. E o que mais? Eu acho que é isso, né? No canal do YouTube tem alguns vídeos, mas não é o meu forte o YouTube. Eu já descobri que não é o meu forte aquilo. Tem que ter uma paciência com o YouTube, viu? Vou te falar. Eu tentei, juro pra você que durante 2 anos de pandemia eu tentei gostar daquilo, mas eu não gostei. A gente também tentou. A gente também tentou, não foi muito nossa cara não, viu? Confesso. E é isso? Tem mais alguma coisa? Alguma coisa aí, Tânia? Faltou muito? Tânia, muito obrigado. Queria agradecer novamente esse papo. A gente já conversou antes, é sempre um prazer. Admiro muito o trabalho de divulgação, a disponibilidade, esse processo de construir a comunidade. É algo muito importante e que, repito, né? Se nós tivéssemos sempre essa ideia de construir a comunidade, a gente estava muito mais avançado em vários quesitos da nossa sociedade, né? Então é muito bacana estar participando de alguma forma desse processo todo. Parabéns. Eu agradeço a vocês, né, o convite, agradeço vocês a participação dos anos anteriores como convidados e agora como palestrantes, né, dessa festa. Gratidão pelo carinho de vocês e assim, sempre que for necessário, que precisar, pode contar que será um prazer. Valeu, nós que agradecemos. E, pessoal, antes de finalizar, uma coisa que a gente já quase esqueceu no último episódio: catarse.me/LeafRod, né? A gente não esquecendo de falar o nosso próprio apoio. Então, se você gosta dos projetos que a gente faz, gosta dos podcasts, gosta de, enfim, das outras loucuras que a gente arma, entra lá e deixe seu apoio, né? É através do apoio dos nossos ouvintes, como o Feitosa, que está aqui hoje no domingo de Páscoa. Em vez de comendo ovo de chocolate, ele está ouvindo podcast ao vivo, né? Então possibilita você assistir as gravações, participa das missas do Lobo, etc. Participação em grupos, né?
participação em grupos e então catarse.me/LifHod, LFHOD. E custa alguma consideração final aí? Só para comentar que você apoiando a gente, não só você tem acesso ao grupo, acesso à gravação e coisa do tipo, mas você ainda concorre a escolhas aleatórias de números, né? Porque não queremos que a Caixa Econômica Federal venha atrás da gente. Escolha aleatória de números, onde você pode aí ganhar, inclusive, bolsas para os cursos da gente, né? Então, os cursos de tarô do Grola e do Keller, ou o curso de runas, você tem aí a possibilidade ainda aí de ganhar uma simulação de números aleatórios. Obrigado, Feitosa. Exatamente, é uma simulação de números aleatórios. Simulação de números aleatórios. E é isso então? Então, pessoal, nos vemos no mês que vem. E é isso aí. Falou, galera. Valeu. Valeu. Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus in Fábula. Apresentação: Kussamitri, Marcos Keller e Rodrigo Grola. Edição: Norton Bell. Um programa da Rod Studios. Todas as opiniões e comentários feitos pelos convidados do programa são de inteira responsabilidade dos mesmos. As opiniões emitidas não exprimem necessariamente o ponto de vista de nenhum dos membros ou da Rod Studio. Conheça nosso conteúdo do YouTube no canal Lupus in Fábula e nos apoie em catarse.me/LifHod, LifHod. Siga-nos em nossas redes sociais. Lupus in Fábula no Facebook e @LifHod, LifHod, no Instagram e no Twitter.